Oi, eu sou Carolina Pimentel e o tema da nossa aula hoje é uma introdução aos alimentos funcionais e aos compostos bioativos. Essa aula faz parte de uma série de vídeos recorrentes que serão apresentados aqui no nosso portal, cujo objetivo é levar atualização sobre diferentes tópicos da área da nutrição. O termo alimentos funcionais tem sido amplamente divulgado pela literatura científica. Isso porque há tempos já se sabe que alguns alimentos têm função que vão muito além da nutrição. Esses alimentos são chamados alimentos funcionais por conterem compostos específicos, aqueles conhecidos como compostos bioativos. Esses compostos bioativos presentes nos alimentos têm a capacidade de oferecer uma proteção importante ao nosso organismo, principalmente contra as doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, as doenças cardiovasculares, o diabetes do tipo 2 e até alguns tipos de câncer. Não é milagre. Óbvio que eles precisam fazer parte de uma alimentação e um estilo de vida saudável. Porém, esses compostos bioativos são substâncias que podem ser classificadas como nutrientes, por exemplo, algumas vitaminas, ou não nutrientes, no caso de polifenóis, por exemplo. E como eu já disse, os alimentos que contêm esses compostos bioativos são chamados alimentos funcionais. O termo alimento funcional é definido por diversos autores e consensos, mas na verdade, de forma simplificada, significa aquele alimento que vai além da nutrição, que fornece um benefício ao organismo além da nutrição. É importante pontuar aqui que diversas lacunas precisam ser preenchidas quando abordamos o tema alimentos funcionais e compostos bioativos. A ciência ainda está caminhando na tentativa de quantificar esses compostos nos alimentos, identificar níveis seguros de consumo e propor novas formulações em alimentos para oferecer à população acesso aos diferentes compostos bioativos. A Organização Mundial de Saúde já estabeleceu que alguns compostos bioativos têm uma comprovação científica robusta, como por exemplo o óleo de peixe, DHA e EPA, as frutas de uma maneira geral, incluindo as frutas vermelhas e outros tipos de vegetal. Na nossa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês alguns compostos bioativos e os principais desfechos à saúde. Aqui no Brasil, a Anvisa, o órgão que regulamenta alimentos, define a alegação de propriedade funcional quando esse composto bioativo exerce um papel metabólico importante ao nosso organismo. Por exemplo, o licopeno exerce uma ação antioxidante. Ou uma alegação de propriedade à saúde, quando o consumo desse alimento está relacionado com alguma condição de saúde. Por exemplo, os probióticos equilibram a flora intestinal e melhoram o funcionamento do intestino. Para isso, essa alegação deve ser comprovada cientificamente, os ingredientes utilizados comprovadamente seguros e não induzir o consumidor ao erro. Como a ideia da aula hoje é só uma introdução a esses compostos, eu vou falar para vocês quais deles estão relacionados a quais benefícios à saúde. Por exemplo, em relação à saúde ocular, os estudos apontam que os principais compostos são os carotenoides, como a luteína e a zeaxantina. Para a melhora da saúde gastrointestinal, o que existe maior comprovação científica são os fruto-oligosacarídeos, ou FOS, e a inulina, também conhecidos como pré-bióticos. E, é claro, os probióticos, que são os micro-organismos vivos contidos em alimentos. Em relação à saúde cardiovascular, os compostos bioativos propostos para prevenir ou proteger as doenças do coração são o ômega 3, especificamente o DHA, a proteína de soja, o hidroxitirosol e os polifenóis, antocianina e resveratrol, presentes nas frutas vermelhas e no vinho tinto. Em relação ao câncer, sabemos que a etiologia é um processo complexo. Porém, a curcumina, a caipsiceína,
Alguns tipos de fitoquímicos e polifenóis também têm sido propostos como importantes quimiopreventivos. Para a melhora da função imune, os pré e probióticos, responsáveis por modular positivamente a microbiota intestinal. Carotenoides e a vitamina A também são estudados para a melhora da função imunológica. Da mesma forma, para o controle do diabetes do tipo 2, tem sido proposto o consumo adequado da vitamina D, de pré e probióticos, de ácido clorogênico presente no café. Além disso, outras classes de compostos bioativos também têm sido propostas para otimizar a saúde nos primeiros 1000 dias, a saúde óssea e articular e no controle e prevenção da obesidade. De qualquer forma, é importante lembrar que esses compostos bioativos devem estar inseridos no contexto de uma alimentação e de um estilo de vida saudável. Essa foi só uma breve apresentação de como os alimentos funcionais e os compostos bioativos podem otimizar a nossa saúde. O conteúdo completo e aprofundado pode ser encontrado no livro Alimentos Funcionais e Compostos Bioativos, que foi organizado pela professora Sônia Tucunduva Felipe, por mim e pela doutora Maria Fernanda Elias, e editado pela editora Manoli. Para saber mais sobre alimentos funcionais e compostos bioativos e outros temas importantes da área da nutrição, continue acessando o nosso portal carolinapimentel.com.br e não deixe de nos seguir nas redes sociais.